começando a nossa aula número 219 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Essas últimas aulas, nós nos debruçamos sobre o estudo de alguns conceitos emanados de forma errada frente à comparação com a doutrina espírita por parte de Emmanuel, e que disseram respeito a esses conceitos ao texto de Mateus, que diz: não penseis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Então, nós avançamos bastante e eu fiquei pensando comigo, e com vocês também, eu queria verbalizar. Esse trabalho aqui é de 1939 e 1940. Hoje estamos em 2021, fevereiro, março. 1940 para 2021 são 81 anos. Ora, como nós progredimos no estudo do Espiritismo desde essa época? Isso. Por quê? Porque esses eventos aqui hoje têm uma explicação muito mais condizente com aquela que foi dada na época em que Chico Xavier vivia em Pedro Leopoldo. Para que vocês me entendam melhor esse processo de evolução e da lei do progresso, que para mim é o grande estímulo do meu trabalho, né? Tenho dois grandes estímulos: passar os meus conhecimentos a vocês, para que vocês tenham uma vida melhor, e sabia que esses conhecimentos eles estão alavancados, estão sob os trilhos da lei do progresso, que é uma lei divina. Vamos retroagir um pouquinho a Pedro Leopoldo dos anos 40, 39. Chico Xavier, que era uma pessoa muito humilde, e tinha trabalhado até numa mercearia como balconista, vendendo arroz, feijão, aqueles gêneros da mercearia, ele publica uma obra extraordinária, que é Parnaso de Além-Túmulo. Não me lembro bem, mas ele teria 20 e poucos anos. Lá de Pedro Leopoldo, 100 e poucos quilômetros distante de Belo Horizonte, sai uma obra mediúnica que transcreve uma série de poesias de grandes poetas brasileiros no estilo literário de cada poeta, de Gonçalves Dias e de outros tantos poetas. A partir disso, desse texto, vindo de um lugar em que ele não poderia ser produzido por vias normais, vias mundanas, né? De um homem culto, nesse sentido, das letras, aquilo sofreu um tamanho impacto naquela região que foi se somando aos outros trabalhos que Chico Xavier ia psicografando, né? Colocando, que Pedro Leopoldo ficou sob o magnetismo da mediunidade de Chico. Vocês entendem isso? Dali, Chico tinha evidência, então ele falava, as pessoas se assustavam com a evidência dele. Ele tinha a psicografia, as pessoas viam os estilos diferentes e as mensagens muito sábias, as pessoas se assustavam. Chico tinha capacidade, muitas vezes, de adivinhar o pensamento pela telepatia. As pessoas se assustavam. Então, Chico se viu envolvido, se viu corporificado por uma visão messiânica. Isso mesmo, messiânica. Como se ele, entre aspas, um Messias, pudesse responder por todas as angústias do mundo, por todos os sofrimentos, por todas as dores, por todas as questões ainda não colocadas de forma melhor pelas religiões. Então, Pedro Leopoldo virou uma estrutura, um centro, uma migração em cima desse ser messiânico, esse médium messiânico, Chico Xavier. E sob esse clima de messianismo, de profetismo, de manifestações mediúnicas não bem compreendidas pelos seus contemporâneos,
tudo isso cresceu. E tudo que ele dizia tinha o condão da verdade. Então, tudo que Emmanuel dizia, saindo da pena do Chico, era o condão da verdade. É interessante isso, né? Então, o que aconteceu? Passados esses 81 anos, os espíritas mais jovens, eu não tinha nascido ainda, eu ia nascer em 1943, eu sou eu tenho orgulho e tenho até um certo constrangimento. Eu nasci durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha ainda não estava definida a sua derrota. Meu pai sofreu muito com isso, porque meu pai era judeu. Então, dentro desse contexto de tudo isso, a gente viu que passados esses anos todos, hoje nós temos uns textos lineares sobre tudo isso e que são explicados de uma forma didática, despretensiosa, sem nenhum ar doutoral, uma coisa quase coloquial com vocês, em que vocês são meus alunos, eu sou um professor, mas a nossa diferença é apenas do conhecimento, porque nas relações humanas, muitos de vocês podem ser melhor do que eu, é possível. Então, passados esses 81 anos, as coisas começam a aparecer. E não por mim só, mas por outros colegas da doutrina espírita que estudam, que progridem, que querem o melhor. E, dentro desse contexto, eu tenho dois modelos para vocês do avanço da lei do progresso, porque isso significa a lei do progresso. Primeiro, o progresso é um contínuo. O homem pode retardar, mas não pode impedi-lo. Então, hoje nós tínhamos que ter esses conhecimentos. Não era possível mais sonegá-los. E o progresso também deu um meio de divulgá-los. Qual foi? A mídia, a rede social. Estou aqui com vocês no YouTube. E quem quiser ver, pode ver não só do Brasil, como do exterior. Então, era uma coisa que não se podia supor que, a partir de um determinado momento, a doutrina espírita aurisse um outro ar de oxigênio, respirasse novas forças, aurisse uma nova condição de trabalho para divulgar a doutrina esquecida do professor Kardec e sepultada sobre essa essas crendices, essas religiosidades, essas questões místicas que impediram que vocês subissem pela razão e pelo pensamento, seguindo uma espécie de liturgia em que tudo isso aqui significaria a última palavra na época, e até muitos hoje. Então foi isso que eu gostaria de passar para vocês. Mas esses eventos místicos, litúrgicos, messiânicos, que impedem, ou pelo menos temporariamente bloqueiam a razão, eles não são novos. Na Idade Média, a Igreja impedia que a ciência avançasse. Ela proibia que o homem exercesse sua inteligência, sua razão, sua reflexão, suas ilações, enfim, que o homem tivesse condições de questionar as circunstâncias de vida em todos os seus aspectos. Mas ela foi impactada pelo progresso e não conseguiu. Então, quem é que fica hoje com essa religiosidade? Vocês podem perguntar, quem são os grandes leitores desses fatos? São justamente os espíritas que não conhecem a doutrina. São dois tipos de espíritas. Os que não conhecem a doutrina, então, qualquer coisa para eles está bom, desde que haja espíritos, reencarnação, mundo espiritual, mediunidade, psicografia, fenômenos, pronto, está feito o prato. Curas, etc. Então, são os que não conhecem a doutrina. E outros desse público são os que estão iniciando na doutrina. São os neófitos. Esses aí nem sabem o que é. Mas tudo para eles é espetáculo, tudo para eles é empolgação, tudo para eles é sedução. Portanto, foram esses fatos que me deixaram em uma posição muito confortável. A lei do progresso, que está me ajudando a conduzir isso, e os ensinos que vão aparecendo através de novos
professores como eu, novos investigadores e didatas. Então, nós, esse grupo que estuda, que honestamente quer passar a vocês as verdades e quer que vocês melhorem, que vocês fiquem mais estruturados psicológica e espiritualmente, né? Que vocês tenham uma vida melhor, sem grandes unções, sem grandes graças, mas pelo ponto da realidade e a confiança e a fé em Deus. Então, é esse grupo daqueles que pensam, são homens de bem. E mais a lei do progresso, juntam os homens de bem com a lei do progresso, tem uma mídia virtual agora, que é a nossa rede social, e nós saímos. Isso só vai aumentar, meus alunos. Não tenham hesitação. Essas verdades, elas vão entrar. Estavam escondidas, ainda permanecem. Mas aqueles que pensam vão ser sensibilizados por ela. Bem, essas foram as minhas palavras introdutórias e de fé na justiça divina. E nós vamos agora entrar nos comentários finais dessa citação em Mateus sobre a espada representar o conflito e não a paz, que nós já avançamos em outras aulas. Então, comentários finais. Duas diferentes interpretações surgem, uma de Emmanuel e outra do professor Kardec sobre esse fato. Vamos ver o que o Emmanuel fala. Os comentários sobre Emmanuel. Emmanuel desconhece o forte impacto social ocasionado pela doutrina de Jesus. Quer dizer, o impacto social, a doutrina vai agir socialmente. Impacto que revoluciona o mundo ocidental, ao ponto de marcar duas épocas, antes e depois do Cristo. Guerras, perseguições religiosas, mortes se sucedem. Emmanuel, entretanto, caminha ao longo dessa profecia de Jesus. Pelo contrário, toma o simbolismo da espada como um conflito espiritual do indivíduo, que se dá no homem em sua luta íntima contra o egoísmo. Quer dizer, a espada seria um mecanismo de extirpar o egoísmo dele, metaforicamente falando. Isso é Emmanuel. Seu discurso é místico, denota forte influência religiosa da sua vida passada. Foi sacerdote católico, como eu disse, Manuel da Nóbrega. Então, isso vai andando dentro dele. Unicamente considera os fatos espirituais, o que é próprio dos religiosos e dos místicos. Quer dizer, o que vale é o que está dentro da igreja, o que está fora é secundário. Atribui ao mundo espiritual tudo que ocorre no mundo material, como se o homem não tivesse uma livre-arbítrio, a sua autodeterminação. E suas ações principais na terra do homem fossem secundárias, de menor importância em relação ao meio social. Isto é a clássica visão dos místicos. Não há razão, não há lógica para os fatos sociais. Tudo é determinado pelo mundo espiritual. O livre-arbítrio do homem, igualmente, fica em plano secundário. Há apenas a fé naquilo que se crê. Então, a fé começa... Tudo se coloca em cima da fé. Mas que fé é essa? É uma fé que não tem lógica, né? Que nega a realidade do mundo objetal. Como ex-sacerdote, como místico, Emmanuel desloca o polo das decisões do mundo para o plano espiritual. É sempre assim. O mundo espiritual que vai decidir. Nós aqui somos veículos do mundo espiritual. Nós não nascemos com olfato, paladar, audição, visão, tato. Isso não vale nada. Nós somos instrumentos. Nós não estamos aqui para tomar decisões, estamos para seguir decisões. É isso que eles dizem. Tal qual frequentemente essa questão do plano espiritual sempre está por cima, nós escutamos na casa espírita. Deixemos o alto decidir. Quantas vezes vocês ouviram isso? Tem um problema na casa espírita. Vamos consultar o alto. Como eu cansei de ouvir isso. Aí ele chamava o médico dava uma mensagem, ou psicofonia, ou psicografia. Aí começava a querer articular a mensagem dele. Quantas vezes eu vi isso? Vamos chamar o alto quando iam todos sentar numa mesa, assim,
todos os líderes, os dirigentes, e trocar as ideias e rezar para ter intuição, porque o que acontece? Nós somos os agentes sociais. O alto pode nos ajudar nos inspirando a tomar decisões, mas ele não vai determinar as decisões, porque isso fere a lei do livre-arbítrio. Ah, mas determina, pode ser, mas não é o correto. Acerta e erra, né? Então, tal qual, nós escutamos isso no centro espírita, todos os dirigentes vão sentar, fazer a prece, rezar e começar a debater os problemas honestamente, os espíritos vão dar a intuição. É assim que a gente faz, mas a decisão é nossa. Esta é, portanto, a principal característica, sempre para o alto, dos místicos e religiosos, mergulhados em suas crenças dogmáticas e infladas de superstição. É sempre assim. A Terra em segundo plano, o mundo espiritual é que comanda, é o alto. A seguir essa linha de pensamento, o alto, o livre-arbítrio do homem, sua inteligência, sua consciência, sua vontade, bem como os fatos sociais, ficam sob o comando do alto, do tal alto. Mas Allan Kardec tem uma posição diferente sobre essa relação com o alto e com o nosso livre-arbítrio. Então ele vai comentar aqui o livre-arbítrio. Pergunta 843. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Quer dizer, nós podemos fazer aquilo que desejamos? Sim. Visto que tem liberdade de pensar, nós temos liberdade de pensar, tem de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Kardec, página 383, pergunta 843. Preste atenção. Se nós temos a liberdade de pensar, Deus nos concedeu, a liberdade de pensar, ela se traduz na prática para a execução do pensar, que é a nossa vontade, que é a nossa decisão. Então, se nós temos a liberdade de pensar, é uma condição primária, a condição secundária é a execução desse pensamento, ou seja, o exercício da nossa autodeterminação, do nosso livre-arbítrio, e levar isso a uma ação qualquer no mundo. Então, o nosso livre-arbítrio, nós não somos uma máquina de reprodução. Nós não somos. Somos seres sensíveis e pensantes, conscientes. É isso que nos diferencia de toda a criação. A nossa lógica, a nossa razão e a nossa sensibilidade. Ora, desconsiderar o homem como agente social, no caso aqui, nosso, o verdadeiro único ator que gera esses fatos sociais, que são a cultura, a religião, tradição, riqueza, trabalho, etc. Isto, sob a justificativa de um comando do mundo espiritual, equivale a suprimir este mesmo livre-arbítrio. Quer dizer, eu boto tudo na conta de Jesus. Jesus faz, Jesus executa, Jesus dirige, Jesus comanda, e eu fico aqui esperando as graças e as benesses e as soluções. Então eu virei uma máquina. Não tenho livre-arbítrio. Mas não é isso que a doutrina diz. A doutrina diz que nós temos livre-arbítrio. Se nós pensamos, podemos executar esse pensamento. Os efeitos, bons ou maus, reverterão sobre nós. Mas nós podemos. Então não adianta botar tudo na conta de Jesus e dizer que Jesus vai resolver. Não adianta. Jesus vai nos ajudar, pode nos inspirar através dos bons espíritos, mas a decisão é nossa. Nós é que somos soberanamente conscientes e autodeterminados nas nossas ações. O livre-arbítrio é desnecessário. A vontade dos espíritos prevalece nessa tônica aí do Emmanuel. O que vai contra a lei divina da liberdade. Tá? Aqui ele já falou que nós temos a liberdade, é uma lei divina, a liberdade de pensar. Bem, isso foi a primeira crítica relativamente a Emmanuel. Mas Emmanuel também ignorou, em Mateus 10, que é o nosso ponto, um texto que complementava essa questão, que eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ou seja, após a simbolização da espada, não vim trazer a paz, vim trazer a espada, tem o seguinte texto: porque virá separar um homem do seu pai, o filho da sua mãe e a nora da sua sogra. Então, após Jesus haverá separação familiar. Continua. Bom, como ele fala em família,
nós temos que ver que é um texto que não restringe mais a modificação individual pregada por Emmanuel, que seria combater o egoísmo do homem. Ela já se estendeu, já saiu do homem e saiu para sua constelação familiar, para os membros da família, esse problema. A família é um ser coletivo, são pessoas. E como diz o filósofo Augusto Comte, o fundador da sociologia, a célula máter da sociedade. A família é a célula mãe da sociedade. E como célula mãe, é um micromodelo social. E, por consequência, figura a sociedade como um todo. Então, Allan Kardec, Jesus, ele figurou a sociedade, os conflitos sociais, tendo como modelo a família. Porque pai, mãe, então, essa família vai figurar também a sociedade, não mais o indivíduo, o social. Finalmente afirma, aí, essa é outra questão, finalmente Emmanuel afirma aqui, na introdução do livro dele, ele chamou definição aqui, ó. Na definição, que é uma parte introdutória, que eu chamaria de introdução e não definição, isso não está definindo nada, está informando um pensamento do autor, até esse termo está errado aqui. Ele diz o seguinte, ele afirma ter consciência aqui das suas limitações também, e é verdade. Assim, nessa introdução que ele chamou de definição, ele diz: desencarnação, vida espiritual não são sinônimos de sabedoria. Confere. Ninguém melhora porque desencarnou. Percam essa ilusão. Às vezes piora. Quer dizer, piora as condições de vida, né? Espiritual. Então, vida espiritual não é sinônimo de acrescentar nada e agregar nada em nenhum sentido do que já estava aqui na Terra. Além do túmulo, ele diz, o espírito encarnado não encontra milagre de sabedoria. É isso que ele diz. Além do túmulo, o espírito encarnado não encontra milagre de sabedoria. Os conhecimentos têm os seus limites. Não se pode trazer informações definitivas. Tudo é questão de evolução espiritual. Então, evolução é que vai enriquecer o cabedal do indivíduo, na área dos conhecimentos, na área da moral. É o processo da reencarnação. E é por esta razão que somente podemos convosco, ele diz lá para a turma de Pedro Leopoldo, sem a presunção da palavra derradeira, só podemos cooperar convosco sem a presunção da palavra derradeira. Então ele diz o seguinte, eu estou opinando, mas eu não tenho a palavra final, porque o conhecimento depende de evolução, quer dizer, eu estou evoluído até um determinado ponto, mas ali não tenho conhecimento. Não obstante esse depoimento preambular do nosso amado Emmanuel, ele fez essa enciclopédia aqui, que eu gostaria de repetir pelo absurdo que é, são 411 perguntas. 411 perguntas. E ouvimos ontem que ele trata de tudo aqui, né? Ele trata, né? Ele vai tratar ciência, química, física, eu vou repetir. Isso é didático. Biologia, psicologia, sociologia, ciências abstratas, ciências especializadas, ciências combinadas. Isso, a classificação científica não tem esse tipo de classificação nossa. Ciências aplicadas é a tecnologia, né? Filosofia, aprendizado, experiência, e vai andando. Sentimento, arte, afeição, dever, razão, intelectualismo, evolução, dor, provação, e vai embora. Religião, revelação, amor, mediunidade, apostolado, etc, 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 etc. Possível alguém escrever sobre tudo isso. Allan Kardec nunca ia fazer isso, nunca ia escrever sobre tudo isso. Nenhum de nós, no bom senso, íamos sujeitar a dizer, eu vou responder todas as suas perguntas. Eu não posso responder. Minha formação, Emmanuel, sou formado como padre, ex-padre, em teologia e filosofia. É isso que eu posso fazer. Bem, nós estamos terminando então a aula de hoje, o tempo já havia sido. Eu espero que você esteja me acompanhando. Vamos caminhar. A lei do progresso, a verdade, ela vai subindo.
vai subindo igual um balão, mesmo que o céu esteja nebuloso e cinzento ou esteja chovendo. Caminhamos que a verdade está conosco, os bons propósitos, a caridade e o amor. Que Jesus nos abençoe e que a paz do Senhor esteja conosco.